Olá, tudo bem? Meus amigos, um grande abraço para todos. Meu nome é Edmar Santos, sou médico, né? Cardiologista. Frio aqui em São Paulo, viu, rapaz? Tá frio, tá congelante aqui no meu escritório aqui. E vamos falar hoje sobre um assunto. Mas antes de falar, vamos pro geral, né? A gente não recebe apoio de indústria farmacêutica, em hipótese nenhuma. Não recebemos apoio de indústria de vitaminas também. Não damos cursos online, não queremos enganar ninguém. Não que quem dê cursos online engane, né? Mas a maioria, um ou outro não, mas a maioria sim. Bom, vamos lá, né? Então, uma questão que se põe, que ela julgo ser bastante interessante para quem é do ramo, né? É se pacientes com minoca devem ser tratados diferente do que pacientes com infarto agudo do miocárdio convencional, né? Minoca, vamos começar lá, vem de myocardial infarction with no obstructive coronary artery, quer dizer, um infarto do miocárdio sem obstrução de artéria coronária. Como é que se sabe isso? Fazendo cateterismo. Se eu tenho um infarto, aí tem lá uma plaquinha de 20%. Como é que sabe que teve infarto? Porque teve alteração de dor no peito, eletro, enzimas, tal, teve infarto. Mas faz o exame lá, o cateterismo, a cineangiocoronariografia, e dá branco, dá normal. Aí trata-se de minoca, mais ou menos 10% das pessoas que têm infarto têm essa modalidade, minoca, e atribui-se a várias possibilidades aí, desde espasmo coronariano, doença de microcirculação, tem muitas hipóteses, na verdade podem ser várias delas, todas elas são plausíveis, mas não consegue se estabelecer exatamente no caso que o paciente está à sua frente, qual é o mecanismo dele, né? E para responder essa questão, se os pacientes com minoca devem ser tratados de forma diferente e também se eles evoluem de forma diferente do que os pacientes com infarto com supra, sem supra, etc., foi desenhado um estudo aqui. Então, o pessoal da Coreia, que é do Camir Study, e esse estudo ele é uma coorte que avalia pacientes com infarto do miocárdio na Coreia, e é um grupo muito sério, muito interessante, os papers que esse grupo faz, sempre tem alguma projeção, e isso demonstra o quanto a Coreia evoluiu, né? Quando eu era garoto aí nos anos 70, a Coreia era um país de segunda linha, né? Hoje, para tudo, aí você pega tudo quanto é marca aí de coisa, tem bastante como desenvolveu, né? Investiu em educação, resultado ali, né? Mas enfim, o estudo Camir foi feita uma análise pós-hoc de 10.871 pacientes, um pouco menos aí de 10%, 400 deles tiveram minoca, na verdade 390, num intervalo de avaliação de 2 anos, né? A corte então avaliou desfecho primário, morte total, e desfechos secundários, morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e nova revascularização do miocárdio, ok? Desfecho primário, morte total, desfecho secundário, um combinado, morte cardíaca, infarto não fatal e nova revascularização do miocárdio, né? E o que se viu nesse intervalo, então, de 2 anos, é que para o desfecho primário não houve diferença dos pacientes que tiveram infarto comum ou infarto minoca. Importante isso. Um foi 9,1%, o outro 8,8% no que diz respeito à mortalidade total. Intervalo de confiança 95%, P não houve significância estatística, mostrando que não há diferença entre os grupos, né? Variou de 0,53 a 1,8. Para infarto não fatal, que já estamos falando de desfecho secundário, infarto não fatal também não houve diferença, né? Hazard ratio de 1,23, que variou de 0,65 a 2,31. Ausência de significância estatística, mesma coisa, P até deu igual, 0,38. E para revascularização do miocárdio,
Aí deu diferença. O grupo Minoca foi menos revascularizado, por razões óbvias. Como é que você vai revascularizar um cara que está com as coronárias normais, né, de anatomia? Os grandes vasos epicárdicos, né? Então, o grupo Minoca teve 1,3%, né, de revascularização contra a doença arterial coronariana obstrutiva clássica, grandes vasos epicárdicos, 7,2%. Né? O hazard ratio 0,17 variou de 0,07 a 0,41 com uma significância estatística, P menor que 0,001. Claro, houve uma coisa meio que óbvia nesse resultado, mas enfim. Agora, um outro achado desse que adicionou, vamos colocar aqui a lenha na fogueira, né? Porque tem gente aí que vive no século passado ainda achando que a Terra é plana, né? Bom, o importante também desse estudo, então, primeiro, não há diferença significativa entre uma Minoca e um infarto agudo do miocárdio no que diz respeito a prognóstico. Portanto, devem ser tratados de forma análoga, ok? Fechou comigo nessa ideia? Mesmo porque, vamos lá, a ausência do uso de inibidores do sistema renina-angiotensina, IECA ou BRA, tanto faz, aumentava significativamente o risco. Hazard ratio, nesse caso, 2,17, 2 vezes mais risco, quando os indivíduos Minoca não tomavam o BRA ou IECA no pós-infarto, né? E com significância estatística, não há dúvida, não há e não houve diferença nos grupos, assim, tanto o grupo que tomava Minoca quanto que tomava Minoca, tanto o grupo Minoca quanto que teve infarto por DAC obstrutiva se beneficiaram igualmente pelo uso de BRA ou IECA, ok? E vamos para outra coisa, estatina, né? Da mesma forma, tem que dar estatina na Minoca sim, tá ligado? Aqui, ó, hazard ratio 2,17. Para o BRA ou IECA, perdão, eu falei errado, era 2,63. Né? Então, 2 vezes mais de chance de um e 2 vezes e meia mais de chance de outro, né? de ter complicações aí, de ter desfecho negativo. Então, esses fármacos conferem proteção análoga em DAC obstrutiva e Minoca. Então, prevenção secundária, BRA ou IECA tem que dar, estatina, reduzindo o colesterol, tem que dar. Não apenas para reduzir o colesterol e chegar nas metas, né, que a gente pede, mas para proteger a parede do vaso, a função pleiotrópica, que julgo até ser talvez mais importante do que propriamente a redução do colesterol, né? Tudo bem que a redução do colesterol também é importante, né? Mas, nesse caso aí, o efeito pleiotrópico ele é fundamental. Então, os pacientes com Minoca têm uma evolução muito similar aos pacientes com doença arterial coronária obstrutiva. Portanto, devem ser tratados igual. Isso aí foi uma publicação agora do Journal of American Heart Association, 2019, Chu C-H-O-O-E-H, né, o que conduziu essa análise, o chefe aí, e que contribui bastante para a nossa prática clínica, tá bom? Então não entre nessas besteiras que se ouve por aí, que a estatina faz mal. Claro, tem efeito colateral como qualquer outro remédio, mas reduz morte para pacientes em prevenção secundária. Então é fundamental usá-lo. Né? Tá frio aqui em São Paulo, por isso estou usando esse chapéuzinho, tá bom? Colecione o chapéu. Se quiser me mandar um chapéu de presente, será um grande prazer. Adoraria receber. Grande abraço. Tchau.